Olá, seguidores do Conexão Sanders, Razão de Aspecto Cinemação, Getro.com.br e Wannabe Nerd. Prosseguimos aqui no quarto dia do festival, agora o segundo filme do dia, e esse foi o grande filme do dia. Esse foi o grande filme do dia, que é La Vaca que cantou una canción hacia el futuro. Né? A Vaca que cantou uma canção para o futuro, o filme do Chile, que está disputando aqui a mostra de filmes internacionais, né? Não de documentários. Para nós, né, que nascemos e crescemos na América Latina, entender o que é realismo fantástico é um pouco mais fácil, porque para a gente, né, é só o dia a dia. Mas o filme, ele é um filme baseado, né, numa narrativa de realismo mágico, e ele também tem muitas camadas. Ele se passa numa fazenda de leite, olha só, né, numa fazenda de leite, no sul do Chile, que é um território originário, né, de tribos indígenas. E ele tem várias camadas, tem várias coisas acontecendo, né, tem um pano de fundo, é que a fábrica de celulose que foi instalada lá está poluindo o rio e está matando os peixes e está começando a contaminar e a matar os animais. Então estão tendo muitos protestos na cidadezinha. E essa situação também leva, que é como o filme começa, ao retorno, né, de uma personagem que havia se suicidado, né, 10 ou 15 anos antes. Ela simplesmente acorda na água, né, onde ela tinha se suicidado afogada, e entra na história e vai para encontrar a família dela, né? E essa volta dela acaba causando um incidente que acaba reunindo a família toda lá nessa fazenda de leite. E aí nós temos um encontro das camadas todas dos protestos, da poluição, do que está acontecendo com a família de leite, o conflito entre os irmãos, o conflito do filho com o pai em função da morte da mãe, né, o conflito da mãe com o filho dela, nesse caso, o neto da família, que é transexual e ela não aceita. Mas é um filme muito poético, e essa estrutura poética está muito bem representada na fotografia e no desenho de som do filme, muito bonito, tanto pela trilha sonora quanto pela forma como se trabalha com os efeitos, né? Aqueles momentos que a gente tem que sentir assim o planeta, né? Sentir a natureza falando. A Madalena, né, que é essa personagem que volta, não é um zumbi, ela é um fantasma, e ela é um fantasma literal, que na verdade está ali representando os fantasmas daquela família, né, das coisas que aconteceram com aquela família, das desgraças que aconteceram com aquela família e que levaram aquele desfecho. Definir como realismo fantástico, né, realismo mágico, exatamente porque não tem nenhuma explicação para a volta dela. Isso simplesmente acontece, a gente tem que aceitar. Eu me senti no Q&A, infelizmente não fizeram essa minha pergunta, as perguntas e respostas, mas eu fiz uma pergunta sobre realismo mágico no filme, porque eu me senti, de fato, como se estivesse assim, no universo Cem Anos de Solidão. Né? Quem já leu Cem Anos de Solidão vai entender o que eu estou dizendo. E para quem nunca leu Cem Anos de Solidão, mas, por exemplo, acompanha muita série de TV, especialmente HBO, acaba sendo que essa personagem, que é a Magdalena, volta como, por exemplo, em Le Revenant, a série francesa que ficou famosa, fez bastante sucesso no Brasil, e teve, inclusive, versões americanas, australianas, eu acho que tem uma na Netflix australiana que chama The Glitch, alguma coisa assim, mas que é aquele tipo de, de retorno, né? A pessoa que morreu volta e ninguém sabe como, por quê e por que isso aconteceu. Mas assim ficamos. Vou dar para esse filme 5 estrelas de 5. Excelente filme, muito bom. Um filme intrigante, um filme bonito, um filme poético e que dá muito assunto para a gente pensar. E se você gostou desse vídeo, por favor, curta, comente, compartilhe nas suas redes sociais, para você não custar nada e para a gente ajuda muito.